que esse contrato do Novo Sempre teria rendido o pagamento de vantagem devida, propinas, ao senhor Pedro Barusco, ao senhor Renato Duque. O senhor tem conhecimento a esse respeito? Não tenho conhecimento e a Construcap não pagou nada. A Construcap nunca pagou propina em obras de Petrobras, jamais. Houve algum... O senhor tem conhecimento se a OAS teria efetuado esses pagamentos? Não tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento. O senhor nunca participou de alguma reunião em que isso foi discutido? Nunca. Isso não era assunto de forma nenhuma, pelo menos para tratar com a Construcap. Eu não sei como os outros trataram, mas a Construcap isso nunca foi tratado. Uma das pessoas apontadas aqui como intermediários desse pagamento seria Mário Federico Mendonça Góes. O senhor conhece essa pessoa? Nunca conheci. O senhor tinha contato pessoal com o senhor Renato Duque e o senhor Pedro Barusco? Não, eu tive uma reunião com o Renato Duque na Petrobras, uma reunião onde não estava só eu, tinha mais pessoas da Construcap sobre um problema que nós tivemos num contrato nosso. Foi a única ocasião que eu tive de me encontrar com ele. Foi uma reunião oficial com o Duque. E se não me falha a memória, nessa reunião o senhor Pedro Barusco também estava presente, porque era um problema de contrato que, na verdade, ele que tratava mais das questões técnicas, né? Mas só esse foi o meu contato com ele. A Construcap tem alguma relação com a empresa construtora Ferreira Guedes? A Construcap, na verdade, o que ocorreu foi que a Construcap fez, por volta de 2002, 2003, a Construcap queria participar da construção do eixo Mercosul, que é aquelas obras que ligavam Florianópolis ao Rio Grande do Sul, né? E nós não tínhamos atestação e nós acabamos então fazendo um consórcio com a Ferreira Guedes, que ela tinha muito atestado de infraestrutura, muito atestado de obras ferroviárias, inclusive, e obras rodoviárias. E a Ferreira Guedes foi um sócio nosso naquele momento. Nós acabamos nos acertando para fazer um consórcio, inclusive com uma empresa americana também, que precisava de muita atestação para aquelas obras. E a partir daí a gente começou uma relação. A Ferreira Guedes ela não tinha uma estrutura operacional forte, ela era fraca. O antigo dono da Ferreira Guedes ele tinha desmobilizado a empresa, apesar de ela ter muito atestado, ter muito histórico na área de infraestrutura e obras rodoviárias e ferroviárias, ela estava desmobilizada. E daí nós começamos a trabalhar junto, e quando foi em 2008, o dono o antigo dono da Ferreira Guedes não queria mais continuar no negócio. Na verdade, o pai dele era o grande empresário. O filho não era muito ligado nisso, o pai morreu. O filho tentou tocar a empresa, acabou não conseguindo. Então, em 2008, foi feito, eles queriam vender a empresa, aí nós fizemos uma proposta e a Ferreira Guedes foi adquirida pela Agrocap, que é uma holding da família Capobianco. E isso foi quando? Em 2008. 2008. A partir de então, a holding passou a ter controle da Construcap, da Ferreira Guedes. Exatamente. Então, como tinha controle da Construcap. Desculpe? Assim como tinha o controle da Construcap. Eram sócios diferentes, mas, enfim, meu pai era sócio das duas empresas, sócio majoritário das duas empresas, então era uma empresa da família. Tá. O senhor também é acionista lá da holding, não? Não, da Agrocap eu nunca fui. Hoje está separado, né? Mas naquela época eu não era acionista. Eu era acionista só da Construcap, minoritário. E havia uma atuação, depois dessa aquisição, havia uma atuação independente da Construcap e da Ferreira Guedes? Ou elas trabalhavam em conjunto? Não, a Ferreira Guedes não tinha estrutura operacional na época. A combinação foi que a estrutura da Ferreira Guedes fosse sendo criada ou sendo implementada a partir dessa aquisição, ou seja, ela tinha alguns engenheiros, tinha um corpo de engenheiros, mas era pequeno, então ela precisava desenvolver toda essa estrutura. Então, o que foi acordado na época é que a Construcap entraria em consórcio com a Ferreira Guedes e a Construcap proveria os recursos, o maquinário, pessoal mais qualificado quando necessário. E então, esse era o trabalho que tinha a Construcap com a Ferreira Guedes. Mas a Ferreira Guedes tinha contratos que ela tocava isoladamente e a Construcap também tinha. A Construcap sempre atuou muito no setor privado e tinha muitos contratos que não tinha nada a ver com a Ferreira Guedes, inclusive na própria Petrobras. Então, essa foi a combinação na época que foi feita, e isso durou até final de 2010, se não me falha a memória, o início de 2011. Foi essa a combinação que foi feita. Mas eram empresas completamente separadas, inclusive os escritórios eram separados. Cada um tinha o seu escritório, tinha a sua administração, a sua contabilidade, era tudo independente. Um dos pontos da denúncia diz respeito aqui a transferências que a Construcap teria efetuado, são valores até relativamente vultosos, cerca de 1.044.000 em 19/10/2010, na conta de uma empresa chamada Legend Engenheiros. Uhum.
O senhor sabe me explicar esses Sim, depósitos? a Legend na época foi contratada por uma obra que a Construcap está fazendo no Rodoanel para a prestação de fornecimento de equipamentos. O senhor cuidou dessa contratação? Não fui eu que cuidei. E o senhor tinha conhecimento na época dessa contratação? Eu tive conhecimento sim da contratação na época. O Ministério Público afirma que essa empresa é uma empresa de fachada utilizada pelo senhor Adir Assad para fazer dinheiro em espécie. O senhor conhece o senhor Adir Assad? Não conheço. O senhor chegou a tratar com representantes ou dirigentes da Legend? Nunca tratei. O senhor sabe quem são eles? Não, eu sei do que o Adir Assad é um sócio da Legend, né? Eu sei hoje pelos jornais, Então, mas na época dos fatos? Na época eu não conhecia. Como a Construcap chegou até a Legend, o senhor saberia me explicar? Foi uma indicação de obra que ela acabou sendo contratada. Agora, eu não acompanhei o processo nem o fornecimento. Não acompanhei. Na época, a Construcap tinha em torno de 40 contratos em andamento, dos quais apenas 3 ela não era líder. Nos outros 37 ela era líder ou executava sozinha as obras. Uhum. Então eu não participava dos detalhes de todas as contratações. Não tinha esse. O senhor sabe o que de maquinário foi fornecido ou que serviço foi prestado? Foi serviço de maquinário para movimento de terra. Agora eu não sei precisar para o senhor as quantidades, nada disso. Mas a Construcap não tinha isso? Não, a Construcap aluga muito equipamento. Nós temos como filosofia de ter no máximo 30% dos equipamentos que nós temos por conta do investimento que isso causa e da manutenção de todos os equipamentos também, que depreciam muito rápido, né? Então a gente aluga muito equipamento. O senhor, então, só para esclarecer aqui, acho que eu até já perguntei, desculpe se estou repetindo, o senhor conhece o senhor Adir Assad? Não conheço. A denúncia também se reporta aqui a uma série de pagamentos que teriam sido feitas pela construtora Ferreira Guedes, a empresa Oliveira Romano, Sociedade de Advogados do senhor Alexandre Romano, também aqui Alexandre Corrêa de Oliveira Romano. Esses pagamentos tinham alguma relação com a Construcap? Não tinha nenhuma relação com a empresa. O senhor teve conhecimento desses fatos na época? Sim, tive conhecimento. Aliás, o escritório Oliveira Romano foi me indicado na época porque o projeto do TAV era um projeto que era o maior projeto que estava sendo discutido pelo governo federal na época. A Ferreira Guedes, evidentemente, tinha muito interesse. A Construcap não tinha nem know-how sobre ferrovias, sobre esse tipo de projeto, e não tinha nem recurso nenhum humano para isso. Então, a Ferreira Guedes estava muito interessada e começou a estudar esse projeto, começou a estudar profundamente o projeto. Na época, foi decidido de fazer um investimento inicial que a gente considerava pequeno, da ordem de 800 mil a 1 milhão de reais para entender o projeto, porque a partir daí os investimentos seriam de grande monta, porque nós teríamos que estudar profundamente a topografia da região, o traçado, o problema das desapropriações, etc., que envolveria dezenas de milhões de reais, e nós queríamos a Ferreira Guedes queria muito estabelecer um corte, essa era a orientação, inclusive, da diretoria da Construcap, para que não houvesse um investimento excessivo no projeto. E o escritório Oliveira Romano foi indicado como um escritório que conhecia a burocracia do Ministério do Planejamento, tinha entrado no Ministério do Planejamento e que estava a par do assunto do TAV e que poderia nos ajudar. E naquele momento existiam muitas dúvidas. Não lembro se foi junto com a contratação ou depois, mas teve um edital de consulta pública. Existiam muitas dúvidas sobre a forma como isso ia ser feito. Se não me falha a memória, o edital inicial previa a realização de uma concessão, mas também se falava muito na época de ou PPP ou concessão, ou realização de obras por empreitada e depois PPP, ou realização de obras por concessão. Então tinha uma série de dúvidas no processo e esse estudo, a contratação dele foi importante. Não sei se eu devo continuar falando ou não. Deixa eu tentar fazer umas perguntas então. Quem indicou o escritório? Eu não me recordo, Vossa Excelência, não me lembro quem indicou. O que eu me lembro é que foi me passada essa possibilidade. Eu solicitei. Isso foi passado ao senhor ou alguém da empresa? Desculpe? Isso foi passado ao senhor ou foi passado para mim. Foi passado para mim.
E o senhor repassou para alguém dentro da construtora, Ferreira Guedes? Ou Sim, eu solicitei que o Júnior entrasse em contato em função dessa possibilidade. O Júnior que o senhor dira, o senhor Desculpe, o senhor o senhor Erasto Júnior, que é o diretor superintendente, sempre foi o diretor superintendente da Ferreira Guedes, desde que ela foi comprada, desde que a gente fazia consórcio com ela, né, ele já é muito antigo de empresa, que ele fosse fazer enfim, fosse conversar com o escritório, fazer uma avaliação se de fato tinha essa possibilidade, se ele tinha recursos para isso, e foi o que foi feito. Foram levantadas referências sobre esse escritório do Oliveira Romano? Sim, o Erasto Júnior na época levantou referências, foi no escritório, conversou com a equipe, enfim, fez contato com todos. Essa informação que foi... E ele passou o que para o senhor? Passou que o escritório tinha condições de desenvolver o trabalho, e que tinha recursos, tinha instalações, tinha gente trabalhando, tinha advogados, etc., e que se mostrou apto a desenvolver o trabalho. Depois há outros contratos aqui da construtora Ferreira Guedes. Um é esse sobre o TAV, depois tem algumas pareceres tributários, exclusão de valor de subempreitada, base de cálculo do PIS, COFINS. São os contratos que estão discriminados na denúncia. O que foram esses contratos depois? Então, Vossa Excelência, esses contratos, pelo que eu me lembre, na verdade, o projeto desse trem de alta velocidade, ele envolvia, além da implantação propriamente dita da linha, tinha o concessionário ou o parceiro público-privado tinha que desenvolver uma série de empreendimentos para viabilizar o projeto. O que eu me lembro disso, e não somente isso também, mas era um contrato que tinha, se fosse levado a cabo, que tinha um volume muito grande de subcontratados, né? E esses estudos foram encomendados na esteira do trabalho do estudo que foi feito pelo TAV, e foi um estudo profundo mesmo, porque inclusive teve muitos contatos da Ferreira Guedes com empresas internacionais, com empresas chinesas, com empresas italianas. Havia um interesse, um foco muito grande da Ferreira Guedes nesse projeto, porque ela evidentemente não poderia fazer isso nunca sozinha, né? Mas se ela não tivesse a par de como esse projeto poderia ser formatado, de como ele poderia funcionar, ela não poderia participar também, nem como consorciada de ninguém. Então, o que aconteceu na época foi isso. Houve alguns trabalhos na esteira desse trabalho principal, que foi o trabalho do TAV. E eu sei que a Oliveira Romano continuou trabalhando para a Ferreira Guedes, mas eu não sei depois como isso aconteceu, porque houve a separação total das empresas em 2011. 2011, por volta de quando? Eu acho que foi por volta de junho de 2011, não tenho certeza. Mas a holding perdeu o controle sobre Não, que houve uma separação, porque o meu irmão Eduardo, ele ficou na Construcap como executivo até final de setembro de 2010, e em 2011 o meu pai decidiu separar completamente as operações, e o meu irmão saiu da Construcap. O Eduardo saiu da Construcap em 2011 ou 2012, acho que não sei se foi 2011 ou 2012. Mas ele ficou na Ferreira Guedes? Então. Ele ficou só na Ferreira Guedes, exatamente. E o senhor ficou onde? Eu fiquei na Construcap. Eu já não era da Ferreira Guedes, na verdade, eu continuei na Construcap. O senhor chegou a conhecer pessoalmente o senhor Alexandre Corrêa de Oliveira Romano? Não conheci. Nunca foi no escritório dele? Nunca fui. Tratou com ele por telefone? Nunca tratei com ele, nada. Esses valores de honorários dos contratos, como foram definidos? Por exemplo, desse do trem de alta velocidade. Eu sei que houve proposta do Oliveira Romano para desenvolver o trabalho, houve negociações e foi fechado um valor. Houve redução de desconto, redução de preço, condições de pagamento. Negociação de valores? Não, eu fui informado. Quem negociava isso, quem lutava pela redução de preço, pelas melhores das condições, era o Erasto. O senhor conhece o senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira? Conheço. Paulo Ferreira eu conheço. O senhor pode me esclarecer a sua relação com ele? Eu conheci o Paulo Ferreira por volta de... quando ele era tesoureiro do partido, que eu acho que era em volta de 2007, 2008, talvez 2008. Ele teve na Construcap, acho que umas 2 vezes, pedindo recursos para campanhas políticas, para nós. Ele também trouxe, nós acabamos não colaborando, mas ele, se não me falha a memória, ele ofereceu convites de jantares para recolher fundos para o partido também. Talvez a gente tenha comprado 1 ou 2 convites, eu não me lembro. Mas foi essa a relação que eu tive com ele.
Eu vou interromper o tamanho do áudio e já retomamos aqui.